Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre literatura clássica? Vamos falar um pouco de literatura brasileira, né? Estou aqui com uma obra aqui, ó, do Graciliano Ramos, Infância. É um livro que eu recomendo para vocês. Aliás, Graciliano Ramos eu recomendo a obra toda dele. É um grande escritor brasileiro. E eu vou ler uma passagem aqui que inclusive tem um nome de Fernando. Meu xará. Ele está falando de um cara que é meu xará. Eu vou ler o trecho e depois nós conversamos. Olha só. Essas noções me chegavam lentas e incompletas. Novo ainda, eu não entendia certas coisas. Entretanto, aquele indivíduo me causava arrepios. Sempre foi demasiado grosseiro comigo. E isto me levou a aceitar sem exame os boatos que circulavam a respeito dele. Acostumei-me a julgá-lo um bicho perigoso. E lendo no dicionário encarnado, onde existiam bandeiras de todos os países e retratos de personagens vultosas, que Nero tinha sido o maior dos monstros, duvidei. Maior que Fernando? A afirmação do livro me embaraçava. Como seria possível medir por dentro as pessoas? E senti pena de Nero, que nunca me havia feito mal. Fernando me atormentava e era péssimo. Talvez não fosse o pior monstro da terra, mas era safadíssimo. O rosto de caneco amassado, a fala dura e impertinente, os resmungos, o olho oblíquo e cheio de fel, um jeito impudente e desgostoso, um ronco asmático findo em sopro, tudo me dava certeza de que Fernando encerrava muito veneno. Se aquele sopro, rumor de caldeira, se transformava em palavras, saíam dali brutalidades. O sujeito se tornou para mim um símbolo e pendurei nele todas as misérias. Pois um dia, a minha convicção se abalou profundamente. Os dois empregados abriam caixões na loja. Fernando cochilava no banco, junto ao armário das perfumarias. Aos golpes dos martelos, as talhadeiras cortavam arcos de ferro. A madeira se despregava, rangia. Concluído o trabalho, recolheram-se os papéis e o capim da embalagem. Distribuiu-se a mercadoria em lotes. José Batista, da carteira, leu as faturas para a conferência. Foi aí que veio o grande sucesso. Uma das tábuas ficara no chão, crivada de pregos. Fernando levantou-se, apanhou-a, agarrou um martelo, pôs-se a entortar os bicos agudos a rosnar. Desleixo! Se uma criança descalça pisasse naquilo. Eu não acreditava nos meus olhos, nem acreditava nos meus ouvidos. Então Fernando não era mau? Pensei num milagre. Julguei ter sido injusto. Fernando, o monstro, semelhante a Nero, receava que as crianças ferissem os pés. Esqueci as torpezas, cochichadas, condenei o dicionário vermelho que tinha bandeiras e retratos. Talvez Nero, o pior dos seres, envergasse os pregos que poderiam furar os pés das crianças. Pois é. Então, o que a gente vê nessa passagem, minha gente? Nós aprendemos que nem sempre a gente pode julgar o outro pelo que dizem dele, né? Então, o conhecimento que a gente adquire dos outros, né? Muitas vezes é por terceiros. E nem sempre isso corresponde à verdade, né? Eu não estou dizendo que Fernando não fosse um cara mau, porque se você for ler essa passagem do livro, vocês vão ver que realmente
ele é uma pessoa assim que gera um certo sentimento de ambiguidade na gente, né? Ele é bom, ele é mau. E a gente começa a refletir sobre esse maniqueísmo, né? Essa coisa de bom versus mal, e pensa num terceiro ponto, né? Que ninguém é tão bom e ninguém é tão mal. Claro, existem pessoas que são extremamente más, né? São cruéis e por aí vai, né? E tudo mais. Mas não existe, né? Ninguém que não seja um pouquinho bom e um pouquinho mal, né? Não existe essa perfeição, né? A não ser que nós tenhamos aí um santo, né? Que seria, na verdade, de fato, uma pessoa 100% boa e tudo mais. Mas como nós não estamos falando disso, o que eu digo para vocês é o seguinte: conheçam Infância do Graciliano Ramos. Releiam essa parte, né? Nesta edição aqui, ó, né? Nesta edição aqui, a passagem que eu li para vocês, ela se encontra lá na página 200, quer ver? Olha só, 205. Começa na 205 e vai até a 209. A passagem que eu li está na 208 e 209, certo? Então, procurem conhecer Infância do Graciliano Ramos e depois nós conversamos mais sobre esse autor. Grande abraço.